chamou a atenção que ela ela fala muito do corpo, né? Sim. Que ela já começa a falar da imagem do corpo, ela já começa a dizer que isso se inicia lá na fase, no início, né? Na coisa do feto mesmo, intrauterino. Então, eu achei bacana isso. Ela começa a trazer. No início, ela fala, né? Que eles começaram a perceber que a psicanálise verbal, da associação livre e tal, não podia ser a única ferramenta usada para crianças. E Sim. aí ela traz o desenho, a modelagem e essa questão corporal, assim. Então, né, eu tenho várias dúvidas que eu notei aqui, estou procurando, mas no geral do texto, o que ficou para mim foi isso. Isso. E quando você fala nessas citações de Freud, tem uma frase que eu acho que é primordial, que é aqui, logo no início, na página 53, que é exatamente a pergunta que é importante em psicanálise é: onde está isso que me dá a condição de ser? Boa noite, Su. Está me ouvindo? Mais ou menos, Márcia. Bem baixinho. Tá, eu não estou conseguindo colocar a câmera, não sei se está muito bom aí, mas hoje está cheio de problemas aqui. Não, mas não, a gente está te ouvindo. Você falando sobre isso, Suzana, eu achei assim, tão incrível, é tão incrível essa pergunta. Eu jamais teria assim, me visto me perguntando, me auto-perguntando sobre como é, o que eu sou e para que eu sou, e o que é antes de mim e o que é depois de mim. A gente fica assim, é uma coisa muito paranormal, vamos dizer assim, não é uma coisa da consciência, é uma coisa muito inconsciente. E o isso é um outro modo de falar do inconsciente. Ah, tá. Tá? Então, onde está o que é do inconsciente, o que é isso que me dá a condição de ser? E aí ela fala que tudo tem muito a ver com a palavra, porque para ela é importante, mas ela diz, aí logo na página seguinte, 54, se a pergunta pode ser formulada na linguagem verbalizada, ela também o é na linguagem pré-verbal e paraverbal, que é a linguagem do corpo. Freud nos mostrou como a libido, em sua busca de complementação, jamais permanentemente satisfeita, estrutura um homem ou uma mulher, digamos, como corpo, coração e mente, e os hierarquiza em sua forma e em seu funcionamento. Então, ela já começa aí a falar exatamente da questão corporal, né? Que ela vai desenvolver a teoria dela em termos da imagem inconsciente do corpo, da experiência do espelho e das castrações progressivas, como a gente falou. Mari, quer perguntar? Sim. Olha só, logo abaixo dessa pergunta, né, onde está isso que me dá a condição de ser? Ela fala sobre o homem que é sadio, que de alguma forma é aquele que tem a esperança de resolver essa pergunta, não sei se é isso que eu entendi, e o que é todo homem doente, né, é aquele que fica incessantemente buscando, né, assim, essa busca desgastante que ela fala, né, que aí acaba impactando um pouco a autenticidade dessa resposta ou da pergunta. Eu fiquei um pouco na dúvida em relação ao que seria isso, sabe? Assim, esse homem doente. Seria aquele que fica buscando incessantemente aquela completude? Pois é, a angústia é tão grande que vai buscar ser completo, encontrar no outro o que possa ser possível para ele, quando a gente sabe que ninguém vai nos complementar, não é isso?
Isso. Então, o homem sadio seria esse que tem essa esperança, mas não fica nessa busca incessante. É Exato. como. Ah, tá. Não tem essa compulsão à repetição. Perfeito. Entendi. Se você tem um vazio, uma angústia com a qual você não consegue lidar, você muitas vezes entra em mecanismos de compulsão à repetição. Perfeito. Então, se vocês já viram, por exemplo, pessoas que falam que elas sempre, mulheres, por exemplo, que sempre escolhem os homens que vão criar alguma confusão para elas. Não é? Então, Perfeito. é exatamente isso que ela está falando. Uhum. Tá ótimo. Sim, mas logo embaixo, eu também pensei isso, Mari, mas olha só, logo embaixo, ela fala, em outras palavras, o ser humano é tão mais evoluído quanto maior é a sua angústia. A Sim, expressão desta é tão impossível de calar que, além de seu corpo, mediador primeiro entre ele e o mundo, ele procura sons, gestos, sinais, linguagens mediadores, e ao mesmo tempo... Mas como assim, então? pois é, porque o que nos move é também angústia. Se tiver tudo na completude, no nirvana, na ilusão de um ego ideal, a gente não vai mover, a gente não vai crescer. Né? Então, a angústia é algo que é importante para a gente, sim, mas é algo que a gente tem que elaborar e não entrar numa compulsão à repetição. A repetição tem um lado bom, porque é quando a situação se repete que a gente pode encontrar algum outro meio de elaboração daquilo que a gente viveu. Aí fica mais claro como que a angústia é um fator mobilizante. Ô, Suzana, no caso, essa angústia, se ela for trabalhada, ajuda no crescimento. Se ela não for, pode se transformar num trauma. E essa angústia mantém, fazendo com que você use mecanismos de defesa, compulsões a repetições, que você não vai sair. Você vai estar sempre revivendo a mesma coisa. Entendi. Obrigada. Nada. Mari quer falar mais? Depois, Márcia. É só para entender exatamente isso assim. Então, saber lidar com, entender que a angústia é estruturante, né? A angústia, ela nos compõe. E hoje em dia, a gente percebe a negação dessa angústia. Um pouquinho que a gente fica angustiado, já está querendo solucionar, achando que a angústia é um problema. E quando, na verdade, não, ela também nos estrutura. O que a gente não pode entender que ela nos compõe e que, às vezes, a gente vai ter que aprender a lidar com ela mesmo, porque ela é o que ela é, por si. Isso. Né? E o que a gente tem que pensar é que a nossa sociedade atual, ela tem um mecanismo de tamponar tudo. Então, a angústia, vamos tomar antidepressivo, feito não sei o quê. Né? Falta de ereção, vamos tomar as pílulas azul. TDAH, vamos tomar as Ritalina. Então, assim, a gente está tendo uma tendência a tamponar coisas que são experienciais, que são daquelas perguntas. O que é que me faz ser pessoa? Ser quem eu sou? Há muito tempo atrás, eu estava conversando, minha mãe, que era uma pessoa muito inteligente, e estava num problema sério, ela estava com esclerose múltipla, que é degenerativa e tal, e ela me vira e me faz uma pergunta. Suzana, o que é pior? Nunca ter tido uma experiência, um afeto, um encontro,
ou ter e perder? Nunca ter tido, passa naquela coisa assim, passou pela vida burro, ignorante, morrendo de repente, não prestou atenção em nada. Agora, ter e perder é pesado, mas você teve algo que pode ser estruturante para você. E vem junto com a angústia isso. Vem carregado de ansiedade. Né? Márcia, o que queria falar? Era exatamente sobre essa parte da angústia e ansiedade. E você acabou falando, né, assim, foi bem esclarecedor para mim, porque quando eu li, eu entendi que a angústia ela seria o nosso combustível para o novo, né, para não parar, para os novos desejos, para as novas vontades. Só que aí, junto com isso, vem as ansiedades. Porque até então, a angústia nesse ponto, eu não entendo ela como só um sentimento, mas sim como uma força motriz que nos leva a caminhar, a prosseguir. E, de repente, vem a ansiedade, que aí já vem né, a parte emocional, e aí a angústia já fica já mais como uma ansiedade, uma depressão. Aí ela deixa de ser uma força e ela passa a ser algo, um muro, vamos dizer assim. A ansiedade é diante de um sinal de perigo psíquico. Sim. Então, se você está constantemente com aquela sensação, aquela ansiedade, que tem um perigo psíquico que está ali, você está naquela repetição improdutiva. Quando você tem algo, porque a angústia, que são as principais angústias, né? O próprio Freud falava dos fantasmas primitivos e tal, né? Devoração, aniquilamento, morte. Então, todas essas coisas são energias que se opõem à libido prazerosa, mas que levam o sujeito a buscar resolver situações, resolver conflitos. Então, isso é muito interessante, porque tem gente, por exemplo, que fala que psicomotricidade é uma ciência que se preocupa com o prazer. Opa, sim, mas não é só o prazer. A gente tem que lidar com esse lado também, que é propulsor, que é a questão da angústia, que é a busca de resolver os conflitos. O que mais, gente? Suzana, logo abaixo aí, desse termo que a gente está, desse ponto que nós estamos falando, na página 55, aí fala sobre o nascimento. E logo depois do nascimento, me fala aqui sobre essa parte que fala da alegria luto, se essa, assim, é como se quando termina o prazer do nascer, entrasse o momento também da morte daquilo que foi vivido, né? Não sei te explicar exatamente assim, talvez como você falaria. Isto ainda no bebê, recém-nascido, que aí ela até explica aqui que logo depois que nasce, tem a ruptura do cordão umbilical, que ele ainda é cego, né? Sem enxergar, ele já procura o amamentar, né? Que é o leite, né? Que é o querer. Era só um minutinho. Deixa eu voltar aqui, que eu perdi. Você falou na página 55, né? Sim. Logo aí no finalzinho, no último capítulo, no último parágrafo, aí que fala, né, sobre a ruptura do cordão umbilical, e logo em seguida vem falando que está iniciando um ciclo de alegria-luto. Esse ciclo da alegria para o luto, mesmo no bebê recém-nascido, é angústia? Sim, porque o luto é o quê? É a perda, é essa coisa que a gente fala da possibilidade de um corte, de uma castração, de uma morte, né? Então, é algo que leva o sujeito a se movimentar, né? E é exatamente isso. Não existe, é o que nós estávamos falando, não existe prazer, 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 afeto, 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 afeto.
existe tudo isso, mas existe o lado também que está ali, que é o lado da angústia de morte, devoração, aniquilamento. Né? Vocês lembram que o Winnicott falava que quando havia uma angústia muito violenta, aniquilamento, de perda mesmo, de subverter no mundo, sumir, que aí havia o risco, inclusive, da psicose do bebê. Lembram disso? Sim. Eu entendo isso aí que você está colocando, da questão da morte e né, do simbólico e tal, que vai ter um luto e isso a gente vai passar para uma outra etapa do desenvolvimento. Mas olha, quando ele fala aqui, ó, quando a doutora fala aqui, ó, o que chamamos morrer, é nessa mesma página 55, só um pouquinho em cima. O que chamamos morrer, na verdade, nada mais é do que a cessação dos meios de um retorno imaginário ao suporte do desejo. A minha pergunta é: esse suporte do desejo varia de acordo com o desenvolvimento do sujeito? Ou vai ficar sempre preso lá na mãe, no seio? Sempre lá tem toda essa questão da libido, das zonas erógenas, do que existe na relação. Então, o que é principal da gente pensar em termos de morrer? É que a gente vai perder não só essa relação, que é a relação de afeto e que nos faz constituir sujeito, como a gente vai perder a própria imagem do corpo. E sempre, sempre a gente vai estar com essa questão de buscar a complementação, mas saber que ela não é possível. Porque se fosse possível, complementou, acabou. Os gregos antigos tinham até uma ideia que, no início, os seres não eram homem e mulher separados, não. Eles eram metade homem, metade mulher, juntos. Isso quando foram evoluindo, que se separaram e que no amor você procuraria essa metade. Então, essa é a ilusão de muita gente, né? E é o que a doutora está dizendo que não é. Não é isso, não é por aí. Quem levantou a mão primeiro foi a Márcia ou a Mari? Que eu estava lá no texto. Mari. Eu fico aqui pensando, vendo aqui agora, né, quando a doutora fala sobre essa ruptura do cordão umbilical e como que talvez ela tenha esse significado dessa necessidade de complementação que a gente tem, porque ela fala desse corpo que a gente precisa reorganizar, né? Assim, essa noção de corpo, quando a gente nasce, que a gente perde com a ruptura desse cordão umbilical. E como que talvez essa cena pode, de fato, ser bem traumática nesse sentido, angustiante, acompanhada desse choro que a gente concretamente consegue visualizar, né, nos nascimentos, e ao mesmo tempo isso, assim, é um novo processo, mas a gente realmente fica escravo desse cordão umbilical que a gente fica tentando aí ligar novamente, né? Assim, eu fiquei pensando nessa complexidade, assim, eu nunca tinha parado para observar agora, lendo a doutor, o quanto é significante essa ruptura do cordão umbilical, né? Isso, porque vamos pensar aqui. A doutora fala de castrações progressivas. E essa ruptura do cordão umbilical é a primeira castração, é um corte. E uma coisa bonita que ela fala é o seguinte: uma roseira dá a primeira floração, as primeiras rosas. Se você não for um jardineiro legal, que saiba que você tem que cortar as rosas, podar
a roseira, ela nunca mais dá rosa. Então, exatamente esses cortes promovem o crescimento, como na roseira a poda promove uma nova floração. Por que esse corte umbilical, essa castração umbilical é importantíssima? Porque dentro do útero, a criança estava lá, protegida, recebendo comidinha sem precisar fazer coisa nenhuma, né? Com cordão umbilical ali, temperatura mais ou menos a mesma. Então, a ideia é que era o nirvana, paraíso, coisa boa, né? E, de repente, corta, porque, inclusive, no nascimento, na ruptura do cordão umbilical, o que faz? Ao entrar o ar no pulmão, tem que gritar e chorar. Então, assim, tem toda uma coisa que é realmente esse corte, né? E sem esse corte, você não vai crescer. Então, isso é algo importantíssimo que a doutora nos traz. Márcia? Falando nisso aí que você falou, da doutor fala, sobre essas castrações de forma progressiva, sempre acontecendo em alguma área, em algum momento, o que acontece? Essas são mudanças que, lendo aqui, elas são como se fossem escolhas, né? Essas são... Eu não sei se o tempo todo são escolhas ou se, a partir de um momento da vida, elas são escolhas. Olha, não são escolhas. Elas são, ao contrário, dadas pelo outro. Sim. E a doutora ainda coloca que há várias condições para se transmitir essa castração sem ser uma coisa repressiva. Primeiro, a pessoa que está mostrando a interdição, tem que ela mesma ter acatado a castração. Deixa eu dar alguns exemplos clínicos para vocês. Eu tinha um pacientezinho de 6 anos, que era totalmente sem limite e tal, mas o pai era mais sem limite ainda. Cheirava pó, empresário grande e tal, mas cheirador de pó, aprontador e tal, e o menino totalmente sem limite. Sabe como que foi o limite horroroso que ele teve? O pai deu para ele uma moto. Moto mesmo, com 6 anos de idade. Como ele era hiperativo, hipercinético, TDAH, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Enfiar essa moto numa árvore. Meu Deus. Se trombicar e quebrar o braço. Então, olha só que castração pior. Ele voltou, sabe assim, acatando as regras no jogo e tudo, mas com um sofrimento incrível. Porque ele viveu no corpo por uma castração que não foi dada pelo pai e que ele teve no acidente, né? Por outro lado, outra coisa que o doutor fala, para ter a castração, ter esses cortes, além da pessoa ter passado, ela tem que, por essa castração, ela tem que usar uma palavra justa e verdadeira. E não precisa ser um adulto, não. Pode ser, inclusive, um mais velho, uma criança mais velha. Eu tinha um clientezinho que também tinha toda uma dificuldade, e a questão da castração anal para ele era complicadíssima, né? Então, ele fazia uma borroqueira. Uma das coisas que o doutor fala é que, quando vem a castração anal, a coordenação visomotora se organiza. Ela coloca que o social é o primordial na castração anal e, do ponto de vista, para nós, da psicomotricidade, a coordenação visomotora se organiza. Esse menino era um horror também, agitadão e tal, da tal forminha de capeta que eu falo. Aí, ele não conseguia fazer xixi no vaso, e muito menos cocô.
A mãe tinha que pôr fralda nele para ele fazer o xixi e o cocô. Ele passava o dia inteiro na escola segurando, até poder ir para casa e fazer o xixi e cocô na fralda. Então, assim, foi várias coisas que eu fui trabalhando. Ele não ia nunca para as festas de aniversário, porque ele não dava conta de sair da escola sem fazer xixi, ir para a festa de aniversário e continuar sem fazer xixi. Então, fui trabalhando com a mãe, dela levar a fralda escondidinho no banheiro, pôr ele fazer xixi e tal, e poder ir na festa do aniversário, na casa do coleguinha e tal. Foi acontecendo várias coisas. Eu já contei esse caso para vocês? Não? Aí, um dia, ele chega para mim com um tigrezinho da Esso. Era o mascote da Esso na época. E fala, olha, o meu tigre, meu pai me deu, meu tigrão, mas a barriga dele está vazia. Eu vi que você tem bolinha de isopor aqui. Você me dá umas para encher a barriga? Eu falei, ué, dou. Vamos ver como é que é. Ele falou, minha avó é ótima para cortar. E meu irmão é ótimo para cortar, desculpa. E minha avó é ótima para costurar. Falei, então tá, vamos fazer isso e tal. Acabou que ele nem levou as bolinhas de isopor, nem nada. Mas ele fez esse movimento de poder, de algum modo, encher essa barriga desse tigrão. Nessa mesma semana, o irmão falou com ele, porque aí ele evoluiu, fazer xixi na plantinha, fazer xixi no ralo do chuveiro. Aí o irmão virou para ele e falou assim, chega! Não quero esse fedor no chuveiro que eu vou tomar banho. Você vai fazer xixi na privada igual todo mundo faz. E ele conseguiu. Então, olha, foi o irmão que deu o corte com as palavras verdadeiras. Então, a castração não é uma escolha da pessoa. É algo que nos é dado pelo outro. E é geralmente para poder crescer. Por exemplo, outro exemplo, o desmame, que a doutor fala. Se não desmamar, se não parar de ficar mamando, a mãe entende, dá para a criança o que ela pede, ela não vai ter o corte necessário que vai levar a usar a palavra como meio de troca, de pedido, de comunicação. Clareou para você o que é castração? Sim. Sim. Deixa eu te perguntar mais uma coisa, então, que está dentro dessa mesma fala sua. Toda vez que há uma castração, segundo a Douton, é uma morte? Não é um corte. É diferente. Não é uma morte em termos da pessoa. É um corte que faz com que a pessoa possa crescer. O exemplo que ela dá de podar a roseira para ter nova rosa é muito interessante. A castração umbilical, para poder entrar no mundo, respirar, gritar, mamar, sugar. A castração oral, o desmame, para poder acessar o mundo da fala, da palavra, dos gugu dadá, entrar em contato em relação com o outro. A castração anal, entrar no social, na coordenação visomotora, que é tão importante para nós. E a castração fálica, a castração, antes disso, do espelho, quando aquela imagem inconsciente do corpo é confrontada com a imagem visual, que é como o outro nos vê, e aí surge a imagem consciente do corpo, nesse momento, e depois a castração fálica, em que há o recalque do falo, não posso tudo, não posso ter o desejão incestuoso, mas posso abrir para todos os outros desejos. Então, essa é a evolução que a doutora coloca.